Agora no Repórter MT eu recebo a médica, especialista em emagrecimento e bem-estar, doutora Larissa Moraes, e o assunto é alimentação infantil. Você que acompanha o Repórter MT já assistiu, ou se ainda não assistiu, confere lá a entrevista que eu fiz com a Larissa sobre alimentação infantil de 0 a 6 meses. A gente falou sobre leite, leite materno, leite de vaca, leite vegetal, aquela polêmica. E agora a alimentação infantil a partir dos 6 meses, especialmente quando a criança vai para a escola, começa a ir para as festas, tem um convívio social. E aí são muitas perguntas. Larissa, a criança após os 6 meses, como começa essa socialização alimentar? Suco, fruta, salgado, doce? A partir de 6 meses, né, depois do aleitamento materno exclusivo, a gente introduz a alimentação na criança. Então hoje a gente já tem várias maneiras de fazer essa introdução, né? Algumas coisas mudaram dentro do calendário, dentro do que a gente oferece de alimentação. Por exemplo, antes a gente oferecia suco, entrava dentro da introdução alimentar os sucos de fruta. Hoje, pela quantidade de açúcar, pelo índice glicêmico, a gente já, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a parte da nutrologia pediátrica também não recomendam um suco de fruta pela quantidade de açúcar que você oferece para a criança de uma vez só. Então a gente opta pela fruta, né, porque pela fruta a criança saboreia a fruta, faz a ingestão de fibras, estimula a mastigação, estimula a digestão e o trato gastrointestinal, e absorve melhor os nutrientes. Então mesmo um suco de acerola versus uma fruta acerola, a fruta é a minha melhor escolha? Sempre, mesmo que você dê, por exemplo, mais acerolas do que uma acerola, né? Então a gente pensa assim, uma conta que a gente faz simples é que quando você vai oferecer um suco de fruta, vamos colocar uma fruta aí que a gente sabe que por mais que tenha muita água e tenha uma densidade calórica menor, tem uma quantidade de açúcar muito grande que é a melancia. Então assim, é de fácil paladar, é refrescante, mas quanto de melancia você precisa bater para dar uma quantidade, um copo de suco, né? Enquanto que se eu comer uma fatia de melancia ou um pedacinho de melancia no caso da criança, eu vou estar estimulando primeiro a parte sensorial, ela vai ter o tato de pegar a comida, sentir temperatura, sentir textura, se adaptar a isso, aroma, levar à boca. Então você trabalha a coordenação. É importante deixar que a criança assim manuseie o alimento Muito e aprenda importante. a se alimentar, porque eu vejo muitas mães que ficam com medo da criança se engasgar. Isso é um medo que você tem que ter. Por testemunho próprio. Até hoje meu filho vai fazer 4 anos, tem coisa que eu fico apavorada que eu dou. Isso é muito comum, as mães, é uma insegurança que a gente tem. É por isso que a alimentação e a refeição ela precisa ser supervisionada. O tempo inteiro, né? Isso, tem que ser supervisionada, porque a gente tem a questão do próprio sistema neurológico, a parte de deglutição da criança. Inicialmente, quando você oferta alguma coisa, quando ela tem 6 meses, a tendência é ela cuspir. Né? Então, o que acontece? Não gostou da comida. Não, isso é um reflexo. A criança está aprendendo a receber o alimento e a deglutir. Né? Então, assim, é normal que nesse início, antes você só ofertava líquido, ou então ele só sugava. Então, agora que você oferta alguma coisa que é mais sólida, mesmo que seja pastosa ou papinha, a tendência é que ele reflua mesmo, que ele ponha, protrua a língua e que ele jogue pra fora, mas não quer dizer que ele não gostou. A primeira coisa. Tá aprendendo. A forma de manuseio da questão da comida, hoje a gente tem a questão do BLW, que é muito bacana, mas que precisa ser muito supervisionado por conta dessa questão do engasgo, que é essa autonomia da criança de decidir. O BLW é um método de introdução alimentar em que a criança, ela escolhe o alimento, ou por uma preferência visual, né? E ela trabalha a coordenação, você expõe os alimentos na bandejinha e ela vai comendo sozinha com a mão. Né? Então, assim, a criança decide o que ela vai comer dentro do que você oferece e ela também decide a hora que ela vai parar e a quantidade que ela vai comer. Então, é uma autonomia maior da criança. Claro que são crianças que têm uma maior chance de engasgo, sim, mas que precisa ser supervisionada e a mãe tem que estar orientada. Sim, tem os pedaços, né? Tem que ter o cuidado da alimentação apropriada. O tipo de corte no BLW, por exemplo, é diferente. Então, hoje de costela, né? Isso, a gente inicia a alimentação pelas papas, né? O tradicional papa doce, depois a papa salgada. O suco de fruta, então, ele não entra mais. Nem laranja-lima? Nem nada. Tão tradicional, laranja-lima. Tá vendo, gente? Eu tô tentando dar uma força pra nós aqui.
E assim, a gente faz a questão da água de coco, Larissa. Água de coco você pode, assim, ofertar, só você tem que tomar cuidado com a quantidade que você oferta, por conta da quantidade do potássio. Também tem açúcar na água de coco, né? Então a superfície corpórea da criança, ela é pequena, então você não vai sair ofertando, sei lá... Não substitui a água, né? Não, de jeito nenhum, não substitui a água, né? Então, no início você vai introduzir as frutas mais macinhas, né? Mais molinhas, então tem a papa da banana, a papa da maçãzinha, da pera, e você vai variando a apresentação para que a criança também tenha vá conhecendo os diferentes sabores, né? No comecinho tem essa questão assim de dar supervisão, mas depois você pode deixar a criança um pouco mais à vontade. É importante essa percepção sensorial da comida, dela perceber cor, textura. Tem criança que você observa lá em casa, são dois, um pega com maior facilidade, o outro você vê que não gosta muito. De pegar. A gente fala, tem aquele meio nojinho, mas não é. Pra ele, a sensibilidade aos alimentos, a textura, ele é mais sensível. Então, até a maneira de você apresentar o alimento para essa criança tem que ser diferente, né? Mas essa liberdade do comer, a parte lúdica do comer, que é bacana. E é importante que a criança acompanhe os pais nos horários. Um exemplo, a hora do almoço, sentar a família na mesa e colocar a criança no seu espaço para também se alimentar. A gente tem a alimentação de 6 meses a 1 ano de idade, em que você vai começar essa introdução das papas, né? Então, a gente espera que até 1 ano de idade a criança esteja comendo a comida da família com a família. Então, ou seja, comida da família depois de 1 ano não vai fazer comida diferente para a criança. Então por que é importante a família? É importante a família ter uma alimentação saudável, porque aí a criança vai comer a alimentação da família. Então isso é um impasse muito grande, porque a comida entre 6 meses e 1 ano, até teoricamente é mais diferente da comida de casa, né? Mas depois de 1 ano de idade, em que a criança senta à mesa e ela vai comer a comida da família, o que a gente espera? Que a família dê o exemplo para a criança. Então, que a oferta da mesa seja uma oferta saudável. E a criança vá aprendendo, mesmo que de repente não goste do alimento, vá aprendendo a comer, porque faz parte do hábito da família. Então, se faz parte do hábito da família tomar refrigerante, você só deu água para a criança, ela mesma vai começar a questionar você por que ela não pode tomar um refrigerante, né? Se você come pão sempre e você exclui a criança do convívio de comer o pão, vai chegar uma hora que isso para ela vai ser um problema. Não dá certo. Não dá certo porque não é congruente. Você não tem coerência. Eu tô falando uma coisa, mas eu tô praticando outra. Né? Então, é importante até nesse momento a família rever conceitos relacionados à saúde. Oportunidade para educação alimentar. Claro, e assim, não é fácil. Não é fácil desde a introdução alimentar, porque às vezes a criança não come, a criança demora para aceitar o alimento, o paladar é um paladar diferente, não é tudo que come. Então assim, meu filho não come nada. Então, investiga o meu filho não come nada, porque assim... você não gosta de algumas frutas, de algumas verduras, de alguns carboidratos. Então é normal que o seu filho também tenha um paladar seletivo para algumas coisas. Tem suas preferências. Então assim, eu só dei banana e abacate para criança. Um exemplo. Ela não come nada, mas você só deu banana e abacate, então você pode dar maçã, você pode dar pera, você pode dar goiaba, você pode dar o kiwi, né? Você pode dar o morango. Lógico, todo dia a criança deve comer uma fruta. Todo dia a criança deve comer uma fruta, né? Todos os dias. Larissa, quando chega o momento de ir para a escola, lancheira, a mãe que está me assistindo vai se identificar. A lancheira é um desgaste, porque você não sabe o que você manda, e aí a praticidade te induz a colocar o pãozinho, Puma, não sei se pode falar mais, o pãozinho, aquele fofinho, parece um pezinho, né? Recheado com queijo, com presunto, e todo dia acaba que a criança enjoa, mas a mãe também fica nessa situação que eu coloco na lancheira, e muitas vezes eu não tenho as opções prontas, do que se eu pego um pão de queijo, por exemplo, até a hora de servir, ele já está todo borrachudo. Então, o que eu coloco na lancheira, que seja gostoso, que seja atraente também, porque ele chega, vai abrir a lancheirinha, né? Os lanches são compartilhados, aí tem a lancheira do coleguinha. Lancheira de criança. Olha, eu acho esse assunto muitíssimo assim, delicado, angustiante para a mãe, de certa forma para a criança também é uma situação delicada, porque ela não tem culpa e o que ela está questionando faz todo sentido, né? Então,
Hoje, eu acho que assim, o principal erro hoje são as escolas não oferecerem educação nutricional para as crianças e não oferecerem uma cozinha, uma cantina que seja congruente com o que a gente pratica de alimentação saudável. Considerando os números da obesidade que estão aí, né? Preocupantes. Exatamente. Se você for à escola, se você for, por exemplo, numa reunião de condomínio, se você for numa festinha e observar o perfil das crianças, a gente vê que as crianças estão todas mais rechonchudinhas mesmo. Você nota que isso é um perfil maior. Mas é muito difícil, eu falo tanto em festa quanto em escola. Mas a gente estava conversando aquele dia e você me falando da questão da cantina. Ah, mãe, mas esse aqui é assado. Ah, mas o que tem de opção saudável na cantina? Até para você falar assim, não, filho, hoje você vai comer na cantina. E aí você fala isso sabendo que lá na cantina não tem nenhuma opção que seria adequada para ele. Então é muito difícil porque... O que a gente nota? Que as escolas, elas não progrediram nesse sentido. As escolas são deficientes nisso. E infelizmente é muito triste a gente falar assim. Houve uma melhora da educação nutricional, pedagógica, do nutricionista na escola. Mas se você for fazer uma visita guiada nas escolas, você vai reparar que não. Isso a gente fala desde o sistema público que a gente briga, porque é o suco de saquinho, é a bolacha do carboidrato, que é a bolacha água e sal, a bolacha maisena, enfim, o que é. E aquilo ali, assim, é uma caloria vazia, você não está nutrindo ninguém com aquilo, né? O que seria um lanche ideal para uma cantina? O que teria que ter numa cantina? Olha, na cantina você teria que ter a opção de fruta, opção de salada de fruta, opção de sanduíche natural, uma opção lúdica para criança. Ah, eu vou fazer um bolinho de banana, ele tem uma forma de estrelinha, um cookie de aveia que tem uma forma de ursinho, entendeu? Ah, eu vou fazer uma salada de fruta, mas para as crianças vai ser diferente, que elas vão ter formato de bichinho. Demanda tempo e custa mais? Sim, eu vou falar pra você que não, claro que sim. Mas isso seria uma opção a gente falando de escola. Quando a gente entra no ambiente familiar, isso acaba sendo angustiante também, porque com a inserção da mãe no mercado de trabalho, você fica sem tempo, muitas vezes, de gerenciar isso daí, e é difícil também. Então é uma mãe que tem que se organizar previamente, final de semana ela faz os lanchinhos que podem ser conservados, e aí ela envia, mas tem essa questão como você falou, o suco. Ah, eu vou oferecer o suco para criança, sabendo que a gente estava conversando de marcas, sucos industrializados. Então, nesse caso, aí a gente faz aquela pergunta para nós mesmos. Eu vou mandar o suco industrializado, ele comprar o refrigerante ou sei lá o que industrializado na cantina, ou eu vou oferecer o suco de fruta? Um exemplo, porque aí a gente pode ter o questionamento da criança. Ah, mãe, mas nem um suco de fruta? Então, assim, o que é menos pior nesse sentido? Aí porque aí a mãe tem que preparar aquele suco de fruta, assim, a hora que for levar a criança, né, naquela correria, pra poder deixar na geladeirinha da sala, mas... Ou o que a gente orienta sempre é você fazer, colocar as frutas congeladas no congelador, né, no dia mesmo, você faz no congelador e você bate e coloca naquelas garrafas térmicas. Até eu vou propor pra gente fazer uma temática próxima, que é muito bacana, que são mostrar aqui para as mamães os tipos de lancheira, os tipos de garrafa e o que você pode acondicionar que fica mais bacana. Que isso foi uma coisa que eu dei uma pesquisada quando a gente conversou de falar desse assunto. Os perfis, até a evolução das lancheiras nesse período, porque antigamente a gente tinha aquelas lancheiras mais plásticas, com a garrafinha de plástico e que praticamente não conserva. Não conservava. Então a gente pode falar uma de lancheira, exatamente, estava quente. Os frutos, por exemplo, os frutos os sucos de fruta que são cítricas, eles oxidam mais, então eles ficam mais azedinhos. Mas assim, vamos partir do pressuposto que essa é uma criança que tem uma alimentação saudável e ela tem uma consciência. Talvez ela não sinta falta, isso é exceção, certo? Então assim, eu não vou nem conversar muito desse tipo, que é o ideal, mas a gente sabe que não é o que a gente tem. Então a criança chegou lá, mãe, mas o fulano leva o suco tal, lá na cantina tem o refrigerante tal. Então você fica de mãos atadas, eu entendo. Então existem maneiras da gente congelar a fruta e fazer o suco, por exemplo, da menor quantidade da fruta e conseguir armazenar ele de maneira correta dentro de uma lancheira adequada.
Então a gente conseguiria. E em relação ao lanchinho em específico, aí vai assim, a variedade é grande. Então assim, sempre tem um carboidrato, que aí pode ser um pão de queijinho saudável, pode ser um bolinho de banana desse saudável, um bolinho de maçã saudável, que você pode cortar em formato de estrelinha, tem as forminhas que você tem em casa. Redondinho, faz o desenho, ou o pãozinho integral, que você tem receitas saudáveis de pão integral, ou em último caso, pão integral que você consegue comprar no mercado. Você faz, a criança escolhe o que ela quer, que põe. E isso é uma coisa bacana, você colocar a criança para interagir junto com você. Para experimentar com Para experimentar. Ah, mãe, eu vou montar o meu lanche. Você monta o seu, ele monta o dele. E você vai. Isso é lúdico, então é uma brincadeira. A criança está aprendendo a comer de uma maneira lúdica, e isso é muito bacana. E isso te inspirou, Larissa, a criar uma cartilha? Porque eu sei que você está na produção aí de uma cartilha, vai ter um curso aí vindo. Eu tô na produção do guia dos 1000 dias do bebê, que inclui desde a alimentação e o que é importante para a gestante, para os 0 a 6 meses e depois dos 6 meses a 2 anos de idade. Então isso é uma coisa que me inspirou por conta da minha dificuldade, né, inicial, pelas coisas que eu vivi dentro da minha casa, pela minha dificuldade do meu paladar em relação a alguns alimentos, que hoje melhorou bastante, mas eu tive muita dificuldade de infância e adolescência. O que eu quero passar para as crianças... O paladar muda. Nosso paladar muda. O paladar que eu tenho quando criança, quando adolescente, e com o tempo vai mudando. O paladar muda e eu acho que a sua consciência em relação ao momento muda, né? Porque assim, eu era avessa a verduras de todos os jeitos, assim, na minha casa sempre assim teve, mas eu não conseguia comer, e foi uma coisa que, à medida que eu fui estudando sobre isso, e foi depois que eu comecei a estudar sobre isso. Alimentação. Porque antes não. Então assim, nem na medicina, eu falo assim, é um pecado na medicina a gente não ter esse tipo de orientação. Não existe na medicina, por exemplo, uma matéria relacionada à nutrologia ou à parte de saúde em relação aos alimentos, a como os alimentos podem interferir, por exemplo, na nossa qualidade de vida e nas doenças que a gente aprende a tratar com remedinho. Tem muita coisa que a alimentação... Isso veio na especialidade. Exatamente. Então, isso veio na questão de estudar enquanto pós-graduação, enquanto parte de cursos de extensão. Então, essa consciência, ela veio por conta disso. Então, pra gente voltar na questão da lancheira, então, eu falo assim, dependendo da criança, ela vai querer colocar um tomatinho, um pepininho, se ela for uma criança que já veio orientada a isso. Se não, ela vai falar, mas cadê o meu bolo? A gente tem um curso em parceria com um chefe de cozinha que é muito bacana. Que é o Tolentino. Que é o Tolentino. Então, assim, o Joãozinho, que é o filho do Tolentino, come muito bonitinho. E a gente pensou nisso enquanto dificuldade do dia a dia das mães, uma dificuldade minha inicial e também dele quando começou com o João. E eu acho que a dúvida nossa é dúvida de muitas mães. Já tem data marcada para esse curso? Já esse curso vai acontecer em julho. E aí a gente fala que nesse mês próximo pré-inscrição tá feita. E aí a gente vai falar, por exemplo, da parte de doces saudáveis. E nessa fase da criança, a parte sugestões lúdica. Reais. Porque muitas vezes a gente segue, né, algumas blogueiras que você olha, você ri, você fala, gente, não dá. Como que eu vou mandar uma folha de espinafre amarrada com... Não dá. É difícil. E o cardápio da criança, assim, o cardápio que a mãe vai fazer pra criança tem que fazer parte da rotina dela em casa. Não adianta... Tem que ser gostoso. Nunca foi usado em casa farinha de arroz, vamos colocar um exemplo. Aí agora, pronto, nós vamos ter que fazer um negócio com farinha de arroz que tá fora do meu orçamento, a gente não usa em casa, não. Então, o que tem em casa? O que tem na sua feira que você pode fazer e que fica gostoso? Porque qual que é o problema também? É desmistificar que a comida saudável é uma comida ruim. Açúcar. Tem substituto para açúcar em receitas para criança que dê o sabor do doce? Tem. Eu sou uma formiga, então tenho hoje a gente de tem entender, ainda tenho que aprender, pesquisar muito sobre isso e testar, porque acaba que o comodismo já tão prático a gente fazer as nossas receitas tradicionais, de geração para geração, que a gente acaba não experimentando. Sim. Mas como fazer um bolo gostoso, que tem o sabor adocicado,
sem a cair gente no tem açúcar medo branco também da refinado. questão de provar as coisas que são novas, porque você já fica na sua cabeça que aquilo não é gostoso. E eu também, assim, tenho muito disso, e tem coisa que eu também não provo, que eu falo assim, nossa, esse negócio deve ser muito ruim, né? Então hoje a gente não orienta de jeito nenhum açúcar antes de 1 ano de idade. Na verdade, a gente orienta realmente não utilizar o açúcar, se conseguir, mas a gente também sabe que depois de 1 ano tem receitas que a gente não consegue fazer sem o açúcar. A gente tem adoçantes culinários em pó, que podem ser utilizados para cozimento, né? Que podem, não oferecem tanto risco. Mas a gente tem o xilitol, né? Que, lógico, ele é um pouco, assim, mais caro, se a gente for, né, assim, comparar. E o sabor? É muito gostoso. Tá? Por exemplo, não é como o stevia, que a gente fala assim, substitui por stevia, stevia é super amargo, você fala assim, nossa, como é que consegue tomar aquilo ali, né, usar aquilo ali. Então, a gente tem o xilitol, que pode ser usado, por exemplo, para cocção, né, o xilitol. E a gente tem, por exemplo, para a farinha de coco tem um pouco mais doce, tem a questão do açúcar de coco, mas são todos muito calóricos, apesar de serem mais saudáveis. Né? Então a gente orienta, vai usar chocolate, então usa cacau em pó. Mas é amargo, mas a criança não tem o paladar, então ela tá conhecendo agora, você pode oferecer. Né? Eu uso mel, tem açúcar? Tem, mas aí a fonte do mel tem que ser uma fonte bacana. Né? Você vai conseguindo fazer algumas substituições. Você vai usar a banana bem madura, você vai usar a uva passa, que dá aquela coisa mais adocicada. Você vai usar a maçã, que tá bem madurinha. E isso daí a gente vai poder aproveitar o próprio açúcar da fruta. Mas tem muita coisa pra gente conversar. Acho que esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar assim a semana falando disso. Mas acho que o tema da lancheira é uma coisa bacana, a gente demonstrar isso para as mães, como isso pode acontecer na prática. Se a gente vai falar assim, vou falar de um carboidrato, vou falar, não, como que é isso, como que eu monto a lancheira, acho que isso é uma coisa bacana da gente conversar na próxima vez. Então, na próxima entrevista, você fique ligado aqui, a minha entrevistada hoje, Clara Larissa Moraes, e a gente continua com esse assunto, trazendo a lancheira aqui para a bancada, mas eu quero ela recheada para experimentar.